Conheça o programa rsmaisrenda.com.br da CMPC e saiba mais. Quem planta eucalipto colhe mais segurança, mais produtividade. CMPC, viva o natural. E agora o corte, gurizada. Estamos diante de um dos maiores escândalos de arbitragem da história do Rio Grande do Sul. Eu avisei durante a semana. Eu disse pra vocês durante a semana, o Grêmio vai pra final e vai ter erro grave de arbitragem. Eu errei, porque eu não coloquei no plural. Erros graves de arbitragem. Um pênalti claro pro Juventude no começo do jogo que inventaram uma falta antes do toque de mão. E o maior escândalo de todos. Este está no top 10 dos maiores escândalos de arbitragem da história do futebol gaúcho. Bota na tela, Paulinho. Bota na tela, Paulinho. A cobrança do lateral, o início do lance que resultou no gol do Grêmio que levou a decisão para os pênaltis. O jogador do Grêmio coloca o pé dentro do campo, a bola ainda está em suas mãos antes da cobrança de lateral. E o banana do Bandeirinha tá do lado dele, olha lá, do lado dele, o Bandeirinha está olhando pra frente. O que o Bandeirinha tá olhando? Linha de impedimento? Se não tem impedimento de lateral, o Bandeirinha tinha que estar olhando pra ver se não havia irregularidade na cobrança. Então nós estamos diante de um escândalo. Eu avisei a todos vocês. E vocês se preparem. Preservaram Daronco e Bins para não estarem expostos à pressão, porque vai vir Daronco, vai vir Bis, vai vir Jean-Pierre, vai vir toda a geral do Grêmio. Toda a geral do Grêmio vai estar na final agora. E já vou avisar agora, a nova previsão. O Internacional vai ter erro de arbitragem grave a favor do Grêmio na decisão do Campeonato Gaúcho. Se o Inter vai passar por cima disso ou não, eu não sei. A cama do Inter tá armada. E mais uma. E aqui vai pro Juventude um recado. Vocês emitiram uma nota de esclarecimento quando surgiu uma especulação que o Inter queria o Mandaca. Vocês ficaram indignados e tentaram explicar através de uma nota. Não teve nota ontem. Juventude. A gente recebe aqui todos os dias recados dizendo que o Grêmio é a filial e entrega, que o Juventude é a filial do Grêmio e entrega pro Grêmio. Eu sempre rebato isso. Vocês estão tirando as minhas argumentações. Se prepara, Internacional. Contra tudo e contra todos, a nossa cama tá armada. Presidente Alessandro Barcelos, a nossa cama tá armada. Ontem um dos maiores escândalos de arbitragem da história do futebol gaúcho. Tanto é que para homenagear o Juventude, o Bagé e o Diogo vieram de verde hoje. É tudo tão combinado que o Pedro, que trabalha no Debate Raiz, mas trabalha no canal do Baldasso... Paulinho também. Às vezes ele nem olha pra nós, mas ele claro filmou tudo do Baldasso. Qual foi a última vez que ele te mandou bom dia? O Gui, não, mas não tem problema, isso fala mais sobre eles do que sobre a gente. Eu mandei uma foto aí pra ti aí que esclarece o lance. Já que ele quer entrar nessa neurose, eu mandei aí, vamos fazer... Tu não vai discutir esse lance, né? Não. Tu não mandei ali, é só colocar na tela. Aliás, antes de colocar na tela, essa imagem, se eu quisesse, eu inclusive te processava, tá? Tem outros aí da praça, inclusive colorados, que eu nem falo com eles que usaram. Essa imagem é gravada pelo repórter da Bagé TV, que a Bagé TV pagou pra ir a Caxias. Me processa. Aí eles ficam sentadinhos com as bundinhas aqui nos estúdios, chupando da gente lá. Jogo que nem era deles, né? Mas eu vou deixar passar, eu perdoo vocês, porque agora eu tô num outro nível pra discutir com vocês. Eu falo com os chefes de vocês. Então dessa vez vai passar, tá? Mas isso aí foi gerado e inclusive foi tirado lá do meu Instagram em collab com o Everton. Tem aí, Gui? Pra acalmar o Baldasso? Tá lá a imagem, ó. O que é isso? Tá ali a imagem. O que é isso? Olha lá, tá lá a imagem. O Bagé aumentou a linha, cara. O Baldasso é genial nisso, porque ele faz uma gritaria maluca que nem os mosquitos chegam perto dele. Tu pega, por exemplo, teve um Grenal, eu não vou lembrar o ano, foi um Grenal, lembra da bola? Ouvido, claro. Eles ouvem que a gente fala com eles. Mas por que não teria? Tu já Não, viu ele se comunicando por Libras? Não, claro que ele ouve. Até que tem um aparelhinho que tu bota na tomada. Que é sonoro? Que é sonoro que afasta o mosquito. Não sabia. Não, é só tu cuidar. Olha contra a luz que eles passam assim, ó. Vamos olhar no chat GPT. Mas teve um Grenal que era o Paulo Conceição, o auxiliar, o Bandeirinha, e o grande Carlos Simon era o árbitro. Não, e o aí... chat GPT diz que mosquito não tem ouvido. Não tem? Tá bem. Então tá. Deixa o Bagé falar, aí... eu tô curioso. Não, e aí não lembro qual foi o jogador do Inter, não sei se era Bolívar ou Hélia, o zagueiro atrasa a bola pro Klemer.
O que faz tanto o bandeirinha quanto o árbitro principal? Eles nem vão olhar, né? Porque, pô, o Klemer viu que o cara atrasou com o pé, ele não vai pegar a bola. Então, se a gente começar a olhar todos os laterais, vai ter vários laterais que devem estar sendo cobrados assim, é que a gente não viu. Aí, nesse trabalho do CSI, que fez o Paulinho ali, o Pedro, legal, beleza. 2 erros não fazem um acerto, Bagé. Agora, não. É que tu dá essa vitrine que tu tá dando pra tentar condicionar, não condiciona ninguém, Baldasso. Aliás, depois a gente vai falar sobre coisas do Juventude aí. Juventude tomou umas atitudes ontem, Meneghetti. Era perseguição a repórter. É que hoje a gente tem uma instituição que é a SEG, que deveria fiscalizar. Qual instituição? E nos dar guarida, a SEG. Pô, eu falo com propriedade, ter sido presidente 4 anos lá. Eu comprei bronca que eu nem concordava, mas era pela coletividade. Era a minha obrigação defender a maioria, sabe? E aí tu compra bronca, tu começa a te incomodar com dono de emissora, com dirigente, com um monte de coisa. Sabe? É surreal. Virou uma unidade de festa. O Dávila, o Matheus Dávila foi acompanhado até o momento de fazer xixi no banheiro com o segurança olhando para ele, constrangendo ele, porque nós éramos os identificados, os de Porto... Se criou um clima bélico. Teve uma família que tá um pai com a criança nos ombros, ele pedindo a camisa do Kahneman, torcida do Juventude. A torcida começou a hostilizar de tal ponto, veio uma ordem do Juventude, e aí o Antônio Dutra Júnior e o Rafael Lima, os dirigentes do Grêmio, pegaram a camisa do Kahneman e deram pro menino. Veio uma ordem para que se tirasse aquela família dali e devolvesse. Eles tiraram a camisa das mãos da criança e devolveram pro Grêmio. E a família teve que ser retirada, sendo hostilizada. É uma família que torce pro Juventude. Não, isso aí é surreal. Isso é uma violência, não só contra a família, mas contra uma criança. Eu fico imaginando o Juventude, que já não tem uma torcida numerosa, essa família não volta mais para o Alfredo Jaconi. E eles não são torcedores do Grêmio, eles são torcedores do Juventude. Mas por que teve que devolver a camisa? Não, surreal. No Grenal que teve o do ano passado, que o Grêmio ganhou, teve meninos ali, torcedores do Inter, que pediram a camisa do William, porque é aquele contato da criança que vê lá o cara no videogame, tá ali a imagem. Kahneman, sou teu fã, quero sua camisa. Então, como é que fica essa família? Como é que fica o trauma? Foram dois seguranças do Juventude, retiraram a camisa dessa família e levaram para o vestiário. E tiveram que tirar a família dali porque a família estava sendo hostilizada. Porque a família estava sendo hostilizada. Só que assim, vamos lá. A torcida, obviamente, não tem que hostilizar, mas, infelizmente, é difícil tu cobrar uma sanidade mental para várias das pessoas que estão em arquibancada atualmente. Agora, o Juventude, enquanto instituição, pegar 2 dos seus seguranças, e não foi para proteger, porque se fosse para proteger, pegava a família, tirava de lá e dizia assim, vamos para casa. Não, eles foram lá e retiraram a camiseta. O Juventude teve uma atitude pequena, Diogo. Não, assim, ó, sobre o que o Baldasso falou aí, Meneghetti, eu acho que eu fico orgulhoso de trabalhar com o Baldasso, porque pelo menos ele é um cara corajoso. O Bagé só enrolou, tu só vai enrolar. Quero que você Diogo, salve o lance. O Juventude foi pequeno, eu esperaria que tu fosse grande e admitisse que o Baldasso tá certo, que aconteceu um erro claro e evidente. Desculpa, Só Diogo. deixa eu... É o mínimo que eu espero da tua... Tu quer que o Diogo concorde que o campeonato tá manchado? Não, mas que ele chegue e diga assim, desculpa, tem um erro claro e evidente, não tem como brigar com essa imagem. Cara, assim, o Bagé ainda levou na brincadeira, beleza. Mas como um jornalista sério, eu espero que tu diga aqui, ó, tá bom. Eu também sei que o Juventude teve infelicidades. Por exemplo, teve um jogador do Juventude que cabeceou, quase fez um gol contra e depois atrasou a bola pro goleiro. Ele foi infeliz durante o jogo. A bola que o goleiro do Juventude tirou dentro do gol, ele aí foi não tem infeliz problema. durante o jogo. Não tem problema. Tá, então tem jogador que às vezes não tá bem na partida. Não. Desculpa, Diogo. Aliás, o Baldasso eu espero, mas o isento aqui me surpreende. É, que eu acho o goleiro do Juventude tirou a bola de dentro do gol. Isso não foi citado. Eu até acho que não entrou, mas a questão Não entrou. Pra mim não tem entrou. as linhas que são traçadas, né, Bagé? Ah, é claro e evidente, então. Não, claro não é. Tu tá brigando com as linhas? Não, claro não é. Mesmo se não for claro, mesmo se não for claro, o Dutra até errou ontem na manifestação dizendo, o VAR não analisou. Não, os caras ficaram minutos ali esperando pro VAR analisar. E o VAR sempre analisa como bem. Não tem, não, o VAR pode errar, mas como não tem uma imagem conclusiva, é mais difícil. Agora, o lance do Grêmio é um erro claro e evidente de um erro grosseiro da arbitragem, que eu acho que a gente tem que, no mínimo, como nós todos somos diz o que tu quer dizer, a gente diz o que a gente quer dizer. Ô, Bagé, tu tá falando de condicionamento, Bagé. O Dutra do Grêmio mas ele tem que se defender. Eu não sou dirigente. Eu não sou dirigente de se defender. Ele foi defender que foi pênalti no namorado e foi ontem, em vez de ele dizer ontem, desculpa, Juventude. Desculpa. O Dutra tá tentando condicionar a arbitragem há um mês. Ele escalou o Daronco pra final. Eu prefiro o Dutra tentar condicionar do que tu ficar berrando sozinho. É que nesse programa, tu e o JB, vocês não se combinam, mas parece que se combinam. Porque eu tô, assim, quando é pênalti pro Grêmio, não é.
E quando é um lance do Grêmio, aí tem uma hecatombe. Vamos lá, Diogo. Tá todo mundo tentando condicionar. Não, eu acho que, cara, só queria dizer que eu acho o Baldasso muito corajoso, né? Pelo menos ele tem coragem de dizer que é colorado e fazer essa grita que ele tá fazendo. O pior é a grita que outros isentos estão fazendo pra dizer que o Grêmio, né, chegou na final do Campeonato Gaúcho Tu pode mais do que não isso, é tu, Diogo. não é tu, não é tu. Tu pode não é mais tu, tu nem do que fez. isso. Corajoso é tu. Pra mim, Vamos deixar o é Diogo pros falar, outros. gente. Corajoso Vamos deixar é o Diogo tu que falar, hoje de manhã Vocês disse... falaram, o Diogo não falou. Só uma tem frasinha. capacidade Hoje de pra mais, manhã né? tu disse que o Grêmio chegou por mérito. Corajoso é tu. Chegou? Tu que é corajoso. Chegou. E Vamos lá, Diogo. E acho legal o seguinte, né? O Baldasso acusa os outros do que ele exatamente é. E tá tudo bem, a vida ela é assim. O que eu gostaria de dizer é que realmente, né, o fato de ele pisar dentro do campo é irregular. Só que aprendam a regra do futebol, né? Aquilo ali é um reinício. Se o árbitro e o bandeirinha não viram, jogo que segue. O VAR não pode atuar. Tá, mas ninguém pediu VAR. Eu pedi por bandeirinha ver. Porra, mas é que não é só tu que existe no mundo, Baldasso. Vamos acreditar que existem outras pessoas, existem outras gritas que foram feitas, inclusive. Vamos aprender a regra, né? Somos todos jornalistas, afinal de contas. Então, para falar sobre arbitragem de futebol, pelo menos conheçam a regra do futebol para cobrar. Realmente, o Bandeirinha e o Rafael Klein deveriam ter visto. É um erro deles ali dentro do jogo. Mas isso não faz do Grêmio, né, um finalista sem méritos ou um finalista que chegou ali porque a arbitragem levou o Grêmio para a final. Não é verdade. No primeiro jogo teve um pênalti que a arbitragem não marcou. E aí, como é que faz? Aí se cobra lá de trás, o Grêmio cobrou, não aconteceu absolutamente nada. Nunca acontece, né, quando existe um erro de arbitragem. E aí, como é que faz agora? Ah, o Grêmio foi beneficiado agora porque no primeiro foi prejudicado. Não, é o que eu sempre digo, o árbitro é porque é ruim. Apesar de achar que ontem o Rafael Klein fez um jogo até razoável. Não pro nível dele de arbitragem, como na final da Copa do Brasil ele fez, por exemplo, no ano passado, que ele fez um jogo mais do que razoável, né? Ele apitou muito bem. Ontem eu acho que ele não apitou bem, errou, né, ao trocar algumas faltas, inclusive. Acho que é um árbitro que, quando apita jogos do Campeonato Gaúcho, ele fica abaixo do nível técnico. Cometeu um erro ali, que o VAR não pode corrigir, né? Então peçam corretamente o que tem que ser pedido. Não foi o caso do Baldasso aqui, né? Só para ele não ficar chateadinho. Mas o Grêmio chegou na final com mérito, né? Não foi por esse lance.